Queridos, hoje no louvor, eu não tinha conversado com nenhum dos que iriam conduzir aqui a adoração. Mas se você reparar, o Espírito falou sobre a presença dEle. E essa semana nós estamos, essas semanas, 4 semanas, iniciou semana passada, nós começamos uma série do 2 ou mais. Ontem nós estávamos aqui à tarde, numa imersão com os líderes do 2 ou mais. E aí você está visitando e fala, tá, o que é esse 2 ou mais? 2 ou mais hoje é o nome que nós damos para a nossa reunião nas casas. Para o nosso momento de continuidade dos cultos nas casas. Durante a semana nós nos reunimos e esse grupo que se reúne hoje chama 2 ou mais, porque há um princípio. E nós estamos durante 4 domingos estabelecendo uma série chamada 2 ou mais, para nós entendermos o princípio. E é baseado no texto de Mateus, capítulo 18, 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Em algumas traduções diz: onde estiverem 2 ou mais, ali eu estou. Reunidos em meu nome, aí eu estou. E aí, nós estávamos reunindo, e o Lê, como pastor das Poemas, ele deu essa série, e nós tivemos um momento de oração com os pastores, e definindo algumas coisas. E nós começamos a falar domingo passado, e o aspecto que foi falado domingo passado foi o aspecto da mesa. A Gabi trouxe sobre a mesa no 2 ou mais. E eu quero trazer um outro aspecto hoje, que está lá nesse versículo, que para mim, querido, é a coisa mais importante desse texto. Esse texto, a coisa mais importante não é o quantitativo. Não é você entender que é 2, 3, mais. Isso é bom também. O que mais importa para nós nesse texto é: em meu nome. Reunidos em meu nome. Se vocês se reunirem em meu nome, olha o que a Bíblia fala: aí estou no meio de vocês. Queridos, olha o nível da promessa. Sabe o que Deus está falando? Será possível eu caminhar no meio do meu povo. Vai ser possível eu estar terça-feira à noite na casa de alguém. Vai ser possível eu estar no restaurante com alguém. Vai ser possível eu estar no carro com alguém. Vai ser possível. O que eles vão precisar aprender é sobre a minha presença. Se eles estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. E o Lê, ele falou com os sêniores, com os pastores sêniores, e falou: eu quero que vocês falem sobre a presença, a importância da presença do 2 ou mais. Então todas as poemas, é para ser possível que todas as poemas hoje vai falar sobre a presença, no meio do 2 ou mais. E a presença, ela é uma coisa que nós cantamos. E tem uma canção que, enquanto eu preparava a mensagem, ela veio na minha cabeça, que é, sabe aquele trecho que diz: sua presença vale mais, sua presença vale mais. Agora eu não sei a sequência. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. É essa a sequência, cantores aí? Fama, dinheiro, prazeres. A presença de Deus vale mais. Chama o tecladista para voltar comigo aqui. Isso, glória. Nós falamos isso.
que a presença dele vale mais do que a fama, do que os prazeres, do que o dinheiro, do que os aplausos. A presença dele vale mais. Só que se nós formos agora fazer uma análise do nosso celular e ver quanto tempo a gente tem passado nas redes sociais, será que a presença dele tem esse valor todo? Será que eu passei mais tempo desfrutando a presença ou desfrutando um Instagram, um WhatsApp? Será que eu passei mais tempo buscando a presença ou desfrutando a presença? Porque falamos que a presença vale mais do que a fama. Será que nosso coração está pensando mais em como nós sermos aceitos na nossa família, no nosso trabalho, ou na presença? Será que a presença vale mais do que dinheiro? Ou será que vivemos só para ganhar dinheiro e não conseguimos mais? E a falta desse dinheiro tira a nossa paz de uma maneira... Queridos, eu acho que o John Piper fala isso. O momento que nós somos mais hipócritas é no momento da adoração. Porque às vezes cantamos e na primeira nós já... A presença de Deus vale mais. Mas quantas vezes nós passamos nesse ambiente de culto pensando em coisas lá fora? Querido, hoje foi absurdo o peso da glória de Deus nesse lugar, querido. De verdade, talvez tiveram pessoas hoje que estavam pensando lá: eu almoço no Estância ou eu almoço em... Já fiz a propaganda, né? Em outro lugar. Os irmãos que têm um restaurante convida para eu saber que tem, para eu citar também. Queridos, a gente vem no culto, começa a louvar e está pensando assim: segunda, amanhã o que vence? Amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, e a gente cantando aqui. Quero conhecer o mais belo. E outros estão lá. Há uma promessa em que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores caminharia conosco dia após dia. É só estarmos reunidos em nome dEle. É só estarmos discernindo a presença. E o tema da palavra hoje é discernir a presença. E nós vemos isso acontecer no exemplo de Marta e Maria, queridos. Quando a palavra de Deus diz lá em Lucas 10, 41 e 42: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Uma coisa é necessária. Marta, você está preocupado com coisas boas. Me servir, fazer a comida, alimentar esses caras que chegaram na tua casa sem esperar. Mulher passa muito isso. Às vezes o marido chega com uns 3. Ela só olha e e aí começa a querer fazer alguma coisa, querer correr. E Marta, sabendo que vinha aqueles... Desde aquela época, crente come, né? Aí fala, vai estar vindo um monte com Jesus. Aquele Pedro, ele come demais. E ela começou a limpar a casa. Vamos limpar a casa. É a minha luta com a Pri. Às vezes ela está assim, eu falo, Marta. Porque quando vai ter gente que vai em casa, meu Deus, ela sai limpando tudo. Eu falo, meu Deus, Priscila, é só nossos irmãos da igreja.
E começa a pôr cheirinho. E vai lá na Vatim para mim buscar. Eu falei, tá, vou lá na Vatim. E põe cheirinho, e vai isso, aquilo, outro. E começa a fazer. E às vezes nós vamos para a mesa, ela levanta da mesa e pega isso. Quem já foi na minha casa sabe que tem hora que eu tenho que falar, e senta, por favor, Marta. Quando eu falo, é o meu código com ela. Aí a hora que eu falo, Marta, aí ela já, amém, vamos sentar. Porque o desejo de fazer coisas boas, o desejo de no final falar assim, nossa, a casa da Pri é arrumada, né, cheirosa. Mas existe uma coisa. Só estou falando isso porque ela está no ministério infantil, viu? À noite eu não vou falar. Mas existe uma coisa que é muito mais preciosa. É aquilo que Deus derrama na mesa. Isso ninguém pode preparar. Ninguém pode. Maria, desde a hora que colocou os olhos nele, falou, nada pode ser maior do que isso. Não tem, deixa que a Marta, depois eu me viro com ela. Mas os pés dele é o lugar que eu quero estar. A presença é o lugar que eu quero estar. Deixa eu falar com vocês, líderes de 2 ou mais. As pessoas têm que chegar no 2 ou mais sentindo a presença dele. É o que importa. Não vai ter lanchinho hoje, mas ele tem que ter. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença dele, porque a Bíblia diz que quando estamos reunidos no nome dele, ele está. Ele é o princípio de tudo, ele é a fonte de todas as coisas. Não dá mais para nós tentarmos caminhar fazendo tudo do nosso jeito e querendo correr atrás do dinheiro, da fama, dos aplausos, querendo correr atrás das coisas boas da vida e não discernir a presença, querido. Nós vamos falar sobre isso hoje. Há quanto tempo nós não discernimos a presença? Querido, de verdade, hoje eu entrei aqui e eu falei, uau! É palpável a tua presença, Jesus. Hoje eu consegui te discernir. E o salmista, no Salmo 27, verso 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor e inquirir no teu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, uma coisa era preciso. E a mesma estrutura está lá quando Davi, no meio da guerra, ele podia orar e pedir para Deus tantas coisas, mas ele decidiu por uma coisa. E isso é a presença, queridos. E é interessante que a expressão uma coisa no hebraico é achat. Achat indica singularidade exclusiva e prioridade absoluta. Querido, isso é maravilhoso. O sentido dessa frase é: existe uma coisa acima das outras coisas. Quando ele fala uma coisa, não é que não existam outras coisas, mas essa uma coisa é a prioridade absoluta da tua vida. É por isso que Davi, no meio da guerra, falou: uma coisa eu pedi ao Senhor. Não que ele não tenha pedido outras coisas, mas achat prioritariamente eu sabia que tinha
uma coisa acima das outras. Eu preciso habitar na presença dEle. Maria sabia que tinha muitas coisas. Maria sabia que tinha muitas coisas para se fazer, mas uma coisa era acima das muitas coisas. Ele estava ali. Eu não tinha nada além dele. Ele é tudo. Ele é tudo. Querido, o Lê falou um negócio para nós pastores. Ele falou: chegou a hora da igreja voltar a falar o que é o óbvio, mas deixou de ser dito. Nós estamos perdendo tempo com tantas coisas boas e deixando de viver uma coisa. A presença dele vale mais. Nós cantamos aqui hoje, foi maravilhoso. Mas nós encaramos essa presença. Nós precisamos permanecer nessa presença. Mas como? Se um cara te fechar na rua, eu já ensinei vocês aqui. Chama de incircunciso de coração. Seu incircunciso de coração. Raça de víbora. O Valmir, lembra, Regi, do Valmir? Nós já perdemos, saímos da presença muito rápido. Que presença é essa que não nos atrai de uma forma de permanecer mais tempo? Querido, eu já me vi pesquisando algo para minha pregação, e quando eu vi, eu estava vendo Reels, mas não sei que diabo que fez isso. Eu estava aqui pesquisando, palavra, uma coisa em hebraico. Querido, do nada, eu estava assim, nossa, eu vou mostrar. Já estava rindo, vendo Reels. A gente é muito fácil de sair, querido. Sabe por quê? Porque nos falta discernimento da presença. Eu já falei aqui também, quando João teve a visão, e ele viu os seres viventes cantando santo, santo, santo. Santo, 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 ininterruptamente. É porque os olhos deles contemplaram algo que era belo e bom. Eles viram a presença. E quando você vê a presença, não tem mais espaço para nada, querido, nada. Você vai olhar para a presença e você vai falar, pode tudo parar agora, pode tudo desabar, eu estou com Ele, é eu e Ele está aqui, eu posso senti-lo, Ele está aqui, a presença dEle é tudo que eu preciso. Mas há quanto tempo nós não sentimos a presença? E a presença não é um negócio para ser sentida, é um lugar para ser vivido, é uma pessoa para ser abraçada. Senão nós vamos viver de visitações. Como, pastor? Como, Manu? E nós vamos hoje para uma coisa muito prática. Prática, a palavra mais simples que você ouviu nos últimos anos, minha. E todas as poemas vão estar falando esse mesmo sermão de alguma maneira. Primeira coisa, sendo sempre cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse texto, encher, é contínuo. Nós não poderemos achar que é uma experiência, receber o Espírito uma vez. Eu recebi o Espírito Santo uma vez e orei em línguas. Não, querido, o que o texto fala é que nós não devemos nos embriagar com o vinho que traz a libertinagem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas ser cheios do Espírito Santo é uma ação contínua.
Não é uma vez, poderia ser: continuem sendo cheios, permitam ser continuamente cheios. Querido, nós vamos permanecer na presença se nós entendermos esse enchimento do Espírito, que nós precisamos dia após dia, dia após dia, ser cheios do Espírito. Nós não podemos nos acostumar a andar sem a presença, porque Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você se enche do Espírito, você passa a viver pelo Espírito. É uma equação. Um dia eu estava no endócrino, ou na Nutri, ou em algum lugar. E a pessoa falou para mim assim: é matemática. Não tem como errar. Você tem que gastar mais caloria do que você ingere. Esse é o processo do emagrecimento. Não tem como. É matemático. É matemático. É lógico. Quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu passo a viver pelo Espírito. E se eu passo a viver pelo Espírito, eu não ando mais segundo os prazeres e desejos da minha carne. Se eu estou sendo guiado pelos desejos da minha carne, é porque eu não estou enchendo do Espírito. E se eu não estou enchendo do Espírito, eu não estou vivendo pelo Espírito. Então não é o fato de ter 2 ou mais reunidos, é o quanto do Espírito habita nesse 2 ou mais. É o quanto na minha vida eu sou guiado pelo Espírito. E daqui a pouco nós vamos na prática ver isso. Então, nós precisamos entender que há um vinho que eu não posso me embriagar, mas há uma presença que eu preciso mergulhar. E esse vinho, a Bíblia ela faz umas referências de embriaguez, e eu até anotei o termo, que é perder o controle. Perder o controle. Nós não podemos perder o controle para as coisas desse mundo. O dinheiro não pode nos fazer perder o controle. O dinheiro não pode, o sexo não pode fazer perder o controle. A nossa busca por popularidade não pode ocupar a nossa mente ao ponto que nós perdemos o controle e passamos mais tempo fazendo isso do que... Então, embriaguez é o que tem te levado a abrir mão da tua essência para fugir de uma realidade, se satisfazendo com outras coisas. Eu não quero encarar a realidade. Você vê pessoas que quando se embriagam com o álcool, se tornam os mais fortes, os mais era tímido se torna o falador, se torna milionário, sai pagando tudo, sai comprando tudo. O álcool tira a pessoa, a embriaguez tira a pessoa do estado original, causa uma fuga e leva ela para um lugar que é irreal, porque ela já não tem mais o controle. Eu lembro de eu conversando com algumas pessoas que agrediram as suas esposas. Eu
falou assim: pastor, eu estava bêbado, eu perdi o controle, eu já não sabia mais o que estava fazendo. A Bíblia fala que a única coisa que você pode perder o controle é para o Espírito Santo de Deus. O que tem dominado a tua vida para você não encarar a realidade? Isso tem te embriagado. E eu estou falando uma embriaguez de coisas lícitas, não ilícitas. A embriaguez de coisas lícitas. Presta atenção. Assistir uma série é lícito? Vamos lá, gente. Sim. A partir do momento que eu estou estressado com tudo, e eu preciso ficar assistindo série, para sair da minha realidade, você está se embriagando com algo que a Bíblia fala que é o Espírito que vai realmente sanar e curar essas tuas feridas. Às vezes eu estou com descontrole financeiro, e eu vou nas apostas, eu vou nisso, eu vou naquilo, eu começo a trabalhar incessantemente, não tenho mais tempo para nada, eu vou fazendo e eu perco o controle. Eu perco o controle do tempo de tela. Querido, Caio Saeg veio aqui e falou muito. Nós estamos perdendo o controle do tempo de tela para os nossos filhos. O João, agora eu estou desmamando ele nunca foi de tanta tela, mas eu já estou desmamando ele de tela ao ponto de conseguir ser o mínimo. Hoje ele tem 1 hora por dia. Mas quantas vezes para eu fazer o que eu queria fazer, nós tacamos tela. E o Caio Saeg estava falando com a gente, e até em off, ele falou: Manu, é muito prematuro, mas já estão chegando em estudos que vão mostrar por que hoje em dia tanto TDAH, tanto doenças psicossomáticas, tem ligação com tanto de impulsos que uma criança recebe. E ela vai ficando agitada, é muita informação atrás de informação. E o ser humano é assim. Você já percebeu que você gosta mais daquilo que é curto? Reelzinhos é maravilhoso. Você perde meia hora lá, 1 hora. Porque é 15 segundos, daqui a pouco você já está em outro. E o teu cérebro já não consegue mais parar. Nós estamos nos embriagando com as coisas boas, querido. E não estamos nos atentando que o lugar a ser ocupado não pode ser das coisas desse mundo, ao ponto que faça você perder controle. O único que pode é: não embriagueis com o vinho que traz contenda e dissoluções, mas sejam cheios, continuamente cheios do Espírito Santo. E depois Paulo fala aos Gálatas: vivam pelo Espírito, e vocês não satisfarão mais os desejos da carne. Querido, nós estamos deixando o que é óbvio de lado. Uma geração agora do Influa não aguenta mais uma pregação passando de 20 minutos, 25 minutos. Os adolescentes já não conseguem mais ter atenção. O Rodrigo deve enfrentar isso como psicólogo, a Mirla como psicóloga, outras já não conseguem. Está muito... E quando nós como igreja voltaremos a viver esse 2 ou mais, em que Jesus é o centro de tudo, e a presença precisa ser o centro de tudo na nossa vida. Por isso que eu falei, a palavra mais simples que você já vai me ouvir pregar na vida, mas é a palavra necessária para esse tempo que se chama hoje.
E aí você pode falar, mas como eu vivo pelo Espírito? Como eu sou cheio do Espírito? Você tem que definir algumas coisas. E a primeira coisa é, o alvo da tua busca é alguém, não um lugar. Porque quando nós achamos que é um lugar ou um momento, nós achamos que o lugar da presença é o nosso devocional de 15 minutos. Quando nós achamos que a presença se resume a um ambiente, somente um lugar ou um momento, nós vamos espiritualizar só uma parte do nosso dia. E é maravilhoso ter esse tempo de qualidade. Nós ouvimos também sobre isso com o Kai Saeg. É maravilhoso dedicarmos um tempo de qualidade, mas queridos, não é sobre um lugar, não é sobre um momento, é sobre uma pessoa que nos promete estar presente se o nome dele, se a presença dele for o centro. Nós podemos ter ele no nosso trabalho, nós podemos ter ele na nossa escola, na nossa faculdade, nós podemos ter ele. Você tem noção disso? Mas por que não temos? Porque não discernimos a presença. Estamos como Marta, fazendo tantas coisas e não entendendo que Ele pode estar no nosso meio. Tudo é questão de discernimento. Tem jovens que se masturbam até hoje, porque não discerne a presença. Você não faria isso na frente da mãe, você não faria na frente de um pai, mas num quarto você faz. Só que, se nós entendemos que como filho, a presença dele está lá conosco, a presença dele precisa ser discernida, porque diante da presença nós não temos outra coisa a fazer, a não ser estar apegado, totalmente voltado a isso. É por isso que Davi, no meio da guerra, ele fala uma coisa só: existe uma prioridade acima das outras, existe algo que é absoluto, e é sobre essa coisa que eu vou caminhar. Eu preciso habitar na tua presença. Eu preciso habitar na tua presença. Eu lembro que a pastora Fátima, mãe da Dani, ela me ensinou uma coisa assim numa aula. Ela falava assim: toda vez que você faz algo que ninguém está vendo, você está colocando o nome de Deus de ninguém, porque Ele está vendo. Vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo, mas Ele está. É forte isso, né? Eu ia fazer um negócio aqui, até anotei para fazer, mas não vou ter coragem. Eu ia falar para nós pegarmos o celular agora, entrar nas configurações e ver o tempo que nós estamos vivendo e fazendo e desfrutando de Instagram, TikTok e WhatsApp. Não, mas precisa fazer não. Tem uns que não aguenta, né? Agora já era, pastor, o senhor despertou em mim, se eu não fizer eu não vou mais conseguir. Olha o que a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5,17. Isso aqui vai ser uma chave poderosa para você entender as coisas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem sem cessar, ou orem continuamente, orem constantemente. O que significa isso para você? Como nós entendemos isso às vezes? Impossível. Porque nós codificamos já que orar é estar num lugar. E você vai falar: nossa, hoje eu orei 2 horas. O que é orou 2 horas? Eu estive num lugar, exclusivamente parando ali, para estar com Ele 2 horas.
E o resto das 22 horas. Tessalonicenses nos ensina o que o WhatsApp, o TikTok e o Instagram, e o que mais tem? Eu acho que é esses, né? Estão ensinando a nossa juventude. Que é a toda hora, a todo lugar, a todo momento. Querido, você já parou no semáforo e foi conferir o WhatsApp? Turma com medo, balança a cabeça nem... Sabe aquele semáforo ali da Agroboi que demora uma eternidade? Você sai conferindo é tudo, mano. Você já esteve na mesa, almoçando, falando com alguém, e a outra pessoa aqui, No final do dia, quando você vê ali, queridos, vocês vão se espantar. Vai ter gente que vai ter 6 horas de redes sociais, 7 horas, no decorrer do dia. Sabe por quê? Querido, essa é forte. Porque a cada momento que tem a oportunidade, ele se sente atraído a estar na rede social. É isso que Paulo está ensinando a Tessalônica. É a todo momento você pode orar. Ao invés de pegar o teu celular, por que você não pergunta para Deus: oi Deus, o que o Senhor quer agora? O Senhor está aqui comigo, Senhor. É todo momento orando com Ele. Se manter na presença é orando sem cessar. E orar não é um lugar, é uma presença. Orar não é um lugar, é uma pessoa. Orar não é por um lugar, é por uma pessoa. Eu não preciso de um lugar. Eu posso estar trabalhando e posso estar constantemente nele. Daqui a pouco nós vamos falar de uma prática aqui, que o Lê passou para todos nós e eu vou derramar sobre vocês. Não estou nem aí. Outra coisa que te mantém é governando a tua mente. A Bíblia fala: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantém os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, por isso que ele fala que nós não podemos embriagar com as coisas lícitas também. Porque senão vai ocupar o nosso tempo tanto que nós não governamos mais a nossa mente. Quando vê, nós estamos pensando em tantas outras coisas. Por que alguém se entorpece, se embriaga? Porque eles querem fugir de uma realidade. Mas quando nós entendemos que nós precisamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto. E você está falando: pastor, essa aí é uma vida que não existe. Querido, nós sabemos que Davi existiu, que Maria existiu, que Billy Graham existiu, que pastora Raimunda existe, que a tua avó. A pergunta é: você tem fome da presença? Quem você é? Queridos, nós estamos nos perdendo em tantos barulhos. A panela de pressão que Marta estava preparando um feijãozinho e limpando a casa e fazendo as outras, e havia um sussurro naquela sala falando de coisas eternas, mas estava tanto barulho, a pressão da panela e aquele negócio, nem tinha panela de pressão naquela época, mas aquele barulho de tantas coisas.
E Jesus sentado, sussurrando coisas eternas. E no final do dia você fala: Deus, por que o Senhor não fala comigo? É como um pai falando com um adolescente de fone. Você já viu aqueles filmes que daí o pai tem que tirar o fone e falar: ei, estou falando com você. Por que vocês estão rindo aí, base? O Espírito Santo está... O Espírito Santo está começando a tirar o teu fone das coisas desse mundo. Eu quero falar coisas eternas com você ainda. Diminui o barulho das distrações. Você está se distraindo com tanta coisa, mas uma coisa é necessária. Escolha essa coisa, é a minha presença. A minha presença te basta, mas está muito barulho para você ouvir o meu sussurro. Eu não vou gritar. É momento dos íntimos ouvirem. Você já foi aqueles aniversários de rodízio, de pizza, lá na Estância? Você está sentado perto de alguém, mas a mesa tem um monte de gente. E daqui a pouco o papo que você está aqui, e você quer saber o que os outros estão conversando lá do outro lado. Aí você dá um zoom com o olho assim, aperta e... Mas está muito barulho, você não consegue ouvir. Mas a pessoa que está do teu lado, ela só sussurra e você já escuta. Você tem que dar sorte de sentar em alguém, da frente de alguém legal. Porque você vai ouvir quem está mais perto de você. Queridos, eu não sei se todos assistiram a conferência do 2 ou Mais, mas o Lucão Barreto, ele contou uma história que foi assim, uma das coisas que mais me impactou. Um filho pergunta para o pai, e eu posso mudar os personagens, que eu sou bom nisso, não lembro direito. Mas um filho pergunta para o pai, quem era Deus, Jesus? E naquele instante está passando um avião lá no alto. E o pai fala: filho, Deus é como aquele avião. E ele olhou, ele falou: pai, mas tão pequeno, tão pequenininho. E Deus falou: filho, Deus é como aquele avião. E um dia, ele foi para um aeroporto. E o filho viu o avião no aeroporto. E o filho falou: nossa, pai, olha o tamanho do avião. E aí o pai falou: filho, quanto mais próximo você estiver do avião, você vai ver a grandeza que é. O avião é como Deus. Quando você se aproxima dele, quanto mais próximo você está dele, mais você vai entender as grandezas de Deus. Enquanto você estiver distante, você vai ver um Deus pequeno para você. Mas à medida que você for se aproximando dele, e se aproximando dele, você vai entendendo. E depois que você se aproxima das grandezas de Deus, você não quer mais viver em nenhum outro lugar. E eu quero falar sobre alguns métodos simples para manter essa presença. E aí, se a galera da adoração quiser já ir subindo para parecer que está acabando, já vai se preparando. Qualquer uma do que vocês cantar hoje vai dar certo. Judas
no capítulo 1, ou único, versículo 21 diz: mantenham-se no amor de Deus. É necessário nós nos mantermos na presença. E agora eu queria que você anotasse alguns propósitos que nós vamos fazer na prática durante um tempo até se tornar hábito. E eu vou desafiar vocês. A gente precisa criar esses hábitos para manter a mente ligada no Criador a todo tempo. Primeira coisa, e isso que eu estou passando para você não veio de mim, querido. Eu tive também que adequar isso aqui. O Lê passou para todo mundo. Acordar consagrado. Primeira coisa, acordar consagrado. Nós, ao acordarmos a partir de hoje, amanhã, ou a partir de hoje, depois da tua dormida do almoço, a partir de amanhã, ao acordar, antes de você olhar para o celular, você vai passar um momento oferecendo o teu coração e as tarefas diárias a Deus. Querido, às vezes a gente põe o celular na cabeceira da cama. A primeira coisa que nós pegamos é o celular. Faz um desafio, coloca o celular longe. E ao acordar, tira um tempo para consagrar o seu momento ali. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus. Eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho uma reunião. Hoje eu tenho um estabelecer. Hoje eu tenho eu coloco tudo em tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus do meu dia. Rápido, querido, não precisa. Mas antes de pegar o celular ou qualquer coisa, faça isso, amém? Quem topa esse desafio aí? Outra coisa, você vai passar durante seu dia a ter o momento de devoção, mas você vai passar a ter durante seu dia o que nós chamamos de oração de olhos abertos. O que é isso? Durante o expediente do trabalho, durante a tua aula, durante cada nova tarefa que você tiver que fazer, ou cada início de reunião, cada início de conversas difíceis, você vai fazer uma oração silenciosa mesmo. Senhor, faz isso comigo agora. Me dá sabedoria nessa reunião. Me dá sabedoria nessa conversa. De olhos abertos, querido. É sabendo discernir a cada momento que você vai tomar decisão. Começa a falar e ter esses momentos micros no seu dia. Senhor, devo parar para dar carona para essa pessoa ou não? Senhor, devo pagar isso ou isso aqui, ou os dois? Ele vai falar os dois. Senhor, eu vou entrar numa reunião difícil, acalma meu coração. Senhor, eu vou falar com uma pessoa que é muito importante, coloca as palavras na minha boca. Senhor, eu tenho que despedir um funcionário, que eu faça isso da melhor maneira possível, que se existe. Senhor, eu tenho que ter uma conversa difícil com a minha mãe. Senhor, eu tenho que confessar um pecado. Começa a ter momentos de oração de olhos abertos, queridos. E a outra coisa, gerencie suas falhas. Quando perceber que passou horas sem discernir a presença de Deus, quando se irritar com alguém, quando se irritar no trânsito, quando fizer alguma coisa, peça perdão e volte a focar em Deus. Não fique
se culpando por muito tempo. Se arrependa e volta imediatamente, e volta. Fala: Senhor, eu não quero viver sem tua presença. Opa, me perdoe, eu já me irritei de novo. Olha como eu sou, mas eu estou aqui de novo. Uma vez eu ouvi um pastor falar: santidade não é o quanto espiritual você é, mas quantas vezes você se levanta e não fica prostrado. Se santificar é não acostumar com a prostração para as coisas desse mundo. Caiu, levanta, olha para Ele, a mão dele está estendida. Não pare, cara. Gerencie essas tuas falhas, por favor. Enche o cálice certo do teu vinho. Começa a encher, passe o dia conversando com Ele. Passe o dia, mesmo que você não tenha o lugar para isso, vire o louco do rolê, querido. Vai no carro trocando uma ideia com Ele. Vai no banheiro, vai falando com Ele. Começa a gerar cada vez mais como uma pessoa que está do teu lado. Tudo você já sabe, querido, você só deixou de fazer. A intimidade, querida, ela vai ser treinada durante esses dias. Se coloque de pé. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas a disciplina causa uma transformação. A presença contínua exige prática contínua. Presta atenção nisso. A presença contínua exige de nós uma prática contínua. À medida que você olhar Jesus lá de longe, essa é a experiência que você vai ter com Ele. Mas à medida que você vai se aproximando mais e mais, você vai entendendo a grandeza de Deus mais e mais. E nós não vamos querer sair desse lugar. A maturidade espiritual não é nunca cair, é sempre retornar para o lugar da presença, querido. E nós temos uma missão. Isaías, quando ele contempla Deus no alto e sublime trono, ele escuta dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ele viu anjos diante do trono dizendo que havia uma glória que havia enchido a terra. E como essa glória invadirá a terra? Isaías também responde no versículo 8: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de se encontrar e ver a Deus, Isaías recebeu a missão de levar o que viu no 2 ou mais. Aonde ele estivesse reunido, a presença que ele desfrutou seria passada para as pessoas. Então comece a abrir a sua casa para o 2 ou mais. Que o 2 ou mais na tua empresa, onde estiver, a presença é real. Que seja real, em nome de Jesus. Comece a orar, querido.